Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal aqui na Oliveira Imóveis. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni Oliveira e com esse canal a gente tem o objetivo de falar um pouquinho sobre Portugal e principalmente sobre o ramo imobiliário. Eu falo sobre tudo, mas com uma ótica muito voltada para o imobiliário. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um novo plano do governo para simplificar os processos aqui na hora que o assunto é habitação, né? Então, seja na hora de comprar, seja na hora de construir, o governo criou, dentro de um programa chamado Simplex, algumas facilidades na hora de comprar os imóveis, num decreto-lei que foi publicado agora no mês de janeiro, de número 10, decreto-lei número 10 de 2024. Então, foi publicado no dia 8 de janeiro, para ser mais exato. E nesse decreto chamado Simplex, né, o governo traz ali alguns pontos que requerem muita atenção. Não só de quem quer construir, e aí envolve grandes construtoras, como também gente pequena que está começando agora querendo construir a primeira casinha, seja para comprar ou seja para investir, né, comprar, construir para revender, mas também para quem está comprando imóveis usados. Então, é importante ter atenção em alguns pontos e a gente vai falar um pouquinho logo mais depois da vinheta. Então, bora lá! Então, pessoal, falando mais precisamente sobre o decreto que saiu no Diário da República, né, decreto-lei número 10 de 2024, que saiu no dia 8 de janeiro, ele foi criado, é um documento que traz ali algumas ponderações, algumas coisas no âmbito de tentar simplificar o processo realmente, não só de forma para quem quer construir, mas para as empresas também, porque ele traz em alguns pontos dele outras coisas, outras questões também ligadas a empresas e não só a pessoas no âmbito da construção civil. Mas, como eu disse antes da vinheta, é requerido muita atenção na hora de colocar esse ponto adiante. Por quê? Porque ele pode ser uma pegadinha também para muita gente. Ele pode ser considerado uma pegadinha para muita gente. Eu tô com a tela aberta aqui do meu computador para poder explicar para vocês melhor a situação, porque como é um decreto-lei recém-criado, requer um nível de leitura aqui para poder falar com mais propriedade alguns pontos. Então não estranhe a forma como vai ser o vídeo de hoje. O vídeo meu geralmente é mais solto, né? Eu vou estar aqui falando palavras mais técnicas. Mas qual que é o objetivo desse decreto-lei? No artigo 1º dele, ele fala: o presente decreto-lei aprova medidas para promover a habitação e reduzir os encargos e simplificar os procedimentos administrativos em matéria de urbanismo e ordenamento do território sobre as empresas, designadamente através e aí ele linka aqui de A até até a letra Z, depois ainda fazendo AA e BB, até chegar no ponto 2, ou seja, só no primeiro artigo, né, no primeiro parágrafo, na verdade, né, que é o artigo 1 é o objetivo, que é o objeto desse decreto-lei, ele já traz ali o primeiro parágrafo com 23 letras, né, de A a Z, e mais ainda AA e BB, ou seja, bastante coisa que ele tenta promover, mas algumas delas gerando uma certa pegadinha, e é por isso que eu achei que é importante a gente conversar sobre esse tema, porque todo cuidado na hora de comprar um imóvel já é pouco, não é mesmo? Imagina você ainda cair em pegadinhas que o próprio governo está favorecendo de acontecer. Então, são cuidados extras que a gente tem que ter atenção realmente para não cair nesse tipo de situação que lá na frente pode ser um mega problema. Então, eu acho que só isso já vale o like aqui no canal, porque trazer esse tipo de informação é muito interessante. E você também pode estar perguntando: Giovanni, mas quais são esses tipos de pegadinha então? A primeira delas são a eliminação da necessidade de obter licenças urbanísticas ou de realizar comunicações prévias, identificando-se novos casos de isenção
ou dispensa de controle prévio pelos municípios, né? Eliminação, letra B, eliminação da necessidade de obter algumas licenças, criando novos casos em que apenas é exigível uma comunicação prévia. Na teoria, a letra A e a letra B desse artigo 1º da lei, do decreto-lei número 10 de 2024, ele parece ser interessante. Pô, Giovanni, tá simplificando o processo, a gente vai deixar de ter que pedir licença, eu tô querendo construir uma coisa aqui, é simples, é pequena, parece ser interessante realmente quando você elimina um pouco da burocracia, que a gente sabe que Portugal, assim como o Brasil, é lotada dela. Até aí parece lindo realmente, mas o que acontece? É a partir da licença, desse tipo de licença prévia de construção, que você tem que amparar a Câmara Municipal, a Prefeitura da cidade, com o tipo de construção que você vai fazer, com o tipo de material que você vai gastar, vai usar, com o tamanho da construção, né? Ou seja, um monte de fatores que dá sim relevância para a Prefeitura entender melhor o que você está construindo ali. E a falta dessa licença, lá na frente, pode virar um complicador, porque lá na frente, a depender do nível de construção que você está fazendo, o habite-se, né, que seria mais ou menos aqui a licença de utilização, e lá no Brasil é o habite-se, pode ser uma coisa complicada de você obter e nem obter, porque o próprio Simplex também, né, permite que você não tenha mais a licença de utilização. Ah, Giovanni, então você está vendo coisa boa, eu não vou precisar de licença para construir, eu não vou precisar do alvará de construção, e lá na frente eu não vou precisar nem mais ter o habite-se do imóvel? Sim, exatamente isso. Só que é o que acontece. Aí a gente começa a cair numa situação muito parecida com o Brasil, né? Infelizmente, eu não queria citar o Brasil aqui de forma negativa, mas acaba que é onde a gente tem muito base de conhecimento. Eu sou brasileiro, vivi lá muitos anos, então a gente tem muito conhecimento sobre isso, e lá realmente muitos imóveis não tem. E o que acontece com os imóveis que não tem habite-se, gente? Vocês sabem me falar? Respondem aqui nos comentários o que acontece com imóveis que não tem o habite-se quando você quer fazer uma venda desse imóvel. É isso mesmo, você não consegue fazer uma venda financiada, não é mesmo? Então isso passa a ser um problema para o processo. Por quê? Porque agora o governo está dando essa autorização. Os bancos, teoricamente, vendo que tem um decreto-lei que não exige mais isso, eles também teriam que não exigir, não é mesmo? Só que a gente tem uma outra briga aí por trás desse processo. Tá bom, o governo não exige mais que a casa tenha habite-se. O banco, por sua vez, também não vai exigir que a casa tenha habite-se. Por sua vez, a seguradora pode não querer fazer o seguro do imóvel. Então aí já não é uma questão de lei. Ah, mas a seguradora é obrigada. Não, a seguradora é uma prestadora de serviço. Ela aceita ou não o serviço que está sendo oferecido ali para ela fazer de acordo com a demanda dela, de acordo com a necessidade dela. Se ela achar, não, mas peraí, essa operação para mim é uma operação de risco. Eu asseguro esse imóvel. Depois, se caso eu tenha que recorrer a recursos para poder cobrir os prejuízos desse imóvel assegurado, eu não consigo porque falta documentos, eu prefiro então não comprar essa briga. E a seguradora não compra essa briga e, portanto, ela não assegura o imóvel. Ela, por sua vez, não assegurando o imóvel, o banco também fala, pô, para eu fazer um financiamento, eu preciso que uma seguradora me dê apoio aqui, me dê suporte, que se algo acontecer com o imóvel, eu vou estar como banco protegido. Se a seguradora não quer, eu também não quero fazer o financiamento para esse imóvel. Ou seja, a gente começa a ter aqui, por mais que esteja na lei, uma situação de desagrado entre empresas de bancos e seguradoras com construtoras e o cliente final, né? Quem está comprando o imóvel usado que está sem a licença. Ou seja, a gente passa a ter uma situação de insegurança no processo. E isso é um ponto muito relevante dos vários pontos relevantes que essa proposta do governo tem. Eu quis trazer essa primeira logo de cara por ser, na minha opinião, uma das mais relevantes. Mas se a gente conversar aqui um vídeo de 2 horas, por 2 horas eu vou trazer questões muito interessantes. Porque sim, é um problema muito grave quando você tem uma situação dessa, né? O banco falando, pô, mas eu não quero financiar. E aí, às vezes, a pessoa não deu nem fé e já assinou um contrato promessa compra e venda, assinou um contrato que a gente chama aqui de CPCV, né? Que nessa assinatura tem que dar uma entrada
entrada, 10%, 15%, às vezes 20%, às vezes até 30% do valor da compra. E aí, se você assinou esse documento, pagou esse valor, depois o banco te negou o empréstimo, você está assegurado que o vendedor vai te devolver esse valor? É algo que você se sente seguro em fazer? Ou seja, se você não tem na mão todos os documentos relacionados que o banco precisa, mesmo aqueles que o vendedor não é obrigado a te fornecer, isso pode tornar-se um problema muito grave, um problema que vai te dar muita dor de cabeça. Então, fica aí essa dica importante. Esse é um único problema do processo? Não. Né? Quando você compra uma casa que não tem essas questões todas, você pode estar comprando também uma casa que está numa situação ilegal, onde não tenha sido onde tenham sido efetuadas obras ilegais. Por quê? Porque num processo que você não tem que apresentar licença, você pode não seguir as regras de construção, não é mesmo? Você pode estar seguindo ali uma forma de construir mais, digamos assim, com pedreiros e menos engenheiros e arquitetos para validar a sua planta, validar o desenho da sua casa, usando materiais realmente que são essenciais para a durabilidade daquele imóvel, suportando o peso que você pensou. Você está construindo uma casa de 2, 3 andares. E aí, você chamou o engenheiro? Não, não chamou. Não chamou o arquiteto? Não. Como eu não precisava de licença, só peguei o desenho aqui, fiz na ponta, fiz aqui num papel de pão e dei o pedreiro para fazer. Essa obra, ela pode ter situações irregulares, usando materiais irregulares, que vai ficar num limbo de informação até que alguma coisa venha acontecer e aí você seja lesado de verdade com outros pontos, porque aí nessa hora você não consegue ter um seguro, você não consegue ter um apoio naquele processo. Então é um ponto crucial de se entender que essa lei, embora ela queira ajudar, ela pode prejudicar muita gente na minha visão. Na minha visão, ela é uma lei ali muito ambígua, né? Ela tem esse interesse de ajudar, mas a verdade é que ela pode prejudicar muito. Então, é um ponto realmente sensível que tem que ser complicado. Numa situação de você ter obras ilegais, obras irregulares, se chega um momento que a Câmara fala assim, não, peraí, você falou comigo que ia construir aqui uma casinha térrea, pequenininha, e no final das contas você está construindo uma casa de 2 andares, 3 andares, essa obra sua está ilegal. E como obra ilegal, a prefeitura tem o direito de mandar tudo para baixo, demolir a casa. E você então ficar sem casa, perdendo todo o valor investido até então, onde a casa estava. De repente a casa já estava ali nos momentos finais, só acabamento faltando, pintura, tudo rebocado, paredes lindas e maravilhosas, só faltando pintar. De repente a prefeitura vira com você, não, mas peraí, você fugiu um pouquinho aqui da regra. Mas que regra? Tava muito ambíguo, a ideia era ainda muito... não era transparente, era meio turva. Aquela água, como é que eu fugia? Eu não sei onde eu fugia, a culpa é de vocês. E aí vira aquela briga, a prefeitura vai lá, pode mandar demolir a casa, total ou parcialmente, né? O que é um problema muito grave, você fica nesse prejuízo. O imóvel também, por não cumprir as regras de construção e segurança, como eu disse, muitas seguradoras podem não querer automaticamente também cuidar daquele imóvel, né? A seguradora pode falar, não, mas peraí, esse imóvel aí não respeita o que a gente está colocando como exigência mínima de uma construção. Você não respeitou nada disso. E aí a gente tem o processo grande, né? Para poder reaver aquela situação e não vai conseguir. Então realmente é um ponto preocupante. Na minha visão, e aqui no YouTube, vocês que assistem o meu canal sabem, eu tento falar de uma forma mais aberta, dando a minha visão, a minha opinião das coisas. Eu acho essa lei muito controversa, na verdade. Ela tem uma ideia de tentar ajudar, mas realmente eu acho ela muito complicada. E que eu ainda tenho dúvidas se o mercado como um todo, no que diz respeito específico nessa parte da habitação, se ela vai pegar de fato ou se as pessoas vão simplesmente ignorar e vão continuar dando as licenças, vão continuar fazendo os processos. E desconfio de quem não correr atrás dessas licenças. O governo facilitou o processo, então não vamos fazer o processo, vamos seguir, vamos empurrando. Eu desconfio das empresas que vão fazer isso, porque
Não custa nada fazer do jeito certo. Não custa nada fazer de um jeito que o comprador vai se sentir mais seguro. Ah, Giovanni, fica um pouquinho mais caro? Fica, mas, gente, esses custos podem estar embutidos. Eles estão embutidos na hora que você está comprando um imóvel hoje, todo regular. Você está querendo falar ali que o proprietário vai reduzir 100% do que ele vai gastar em licenças na hora de revender o imóvel de forma não documental? Claro que não. O construtor que hoje gasta, por exemplo, 10 mil euros em licenças, 20, 30 mil euros em licença, ele não vai baratear a casa nesse mesmo valor na hora de te vender. Ele vai ficar com esse lucro para ele. Ele pode até falar assim, não, essa casa aqui não tem as licenças, eu tiro aqui 10 mil, eu tiro 15 mil. Ele não vai tirar os 30 que ele gastou, entendeu? Então, na verdade, não compensa, é mais fácil realmente, já que ele vai embutir aquele lucro para ele, é mais fácil sim que ele faça a documentação e todo mundo do processo esteja seguro. Não só ele, porque ele também tem que te dar garantia, né? A garantia por lei aqui de maquiagem dos imóveis são de 5 anos e estrutural são de 10 anos, mas também para você comprador que está sabendo o que está comprando, porque um dos outros documentos é a FTH. Né? Giovanni, o que é a FTH? A FTH é a ficha técnica de habitação, né? Todos os imóveis a partir de 2004, elas obrigatoriamente têm que ter a ficha técnica de habitação. E essa ficha técnica, como o próprio nome já diz, ela traz todas as informações técnicas dos materiais e formas de utilização dos materiais empregados durante a construção. Então, tudo que foi utilizado no imóvel tem que estar registrado na ficha técnica de habitação, inclusive as plantas do imóvel. Ou seja, não há porquê num processo desse a gente fugir desse tipo de documentação. Quem fugir desse tipo de documentação, e eu não tem nem como eu citar nome aqui, mas jamais citaria para não ser processado por ninguém, mas a carapuça que serviu, mas quem fugir desse processo hoje, eu desconfio. Eu não vejo com clareza uma empresa com transparência, uma empresa que não quer emitir um documento que protege tanto ela quanto o comprador, né? Ah, Giovanni, esse documento favorece só o comprador? Não, favorece a construtora também, porque ele tem ali no laudo de construção dele, dentro da ficha técnica, todos os materiais empregados. Então, se algo acontecer na casa daqui a 5, daqui a 10 anos, ele consegue provar por A mais B que ele usou aquele material. Foi, então a culpa aqui não é minha, eu usei esse material, a culpa é do material. Vamos então processar não a construtora, mas vamos processar o fabricante daquele material. O erro estava nesse material, não na forma como eu usei. Então é uma proteção para a construtora também. E ver o governo criando formas de tentando simplificar o processo, e por isso chama Simplex, deixando de exigir tais documentos, para mim é uma coisa muito estranha, é uma coisa que está indo na contramão de um processo normal, onde a gente quer ter mais informações de como as coisas são construídas, principalmente quando a gente está falando de um país aqui na Europa que tem diferenças de temperaturas tão grandes e que por isso a casa tem que ser muito bem construída. Não é igual no Brasil, por exemplo, que a gente tem praticamente o mesmo clima o ano todo, né? Então a gente não tem ali os materiais se contraindo, os materiais se expandindo. Aqui não, aqui a gente vai ter regiões do país que vai ter quase 40 graus no verão, mas vai ter menos 5, menos 6, menos 10 graus no inverno. Ou seja, olha o tanto que dilai né, e contrai as casas, o material, tudo durante as temperaturas, as estações, né? Você tem que ter materiais de qualidade para aguentar esse tipo de situação. E você não tem como provar que você usou porque você não fez uma FTH, uma ficha técnica de habitação, é algo no mínimo ali suspeito para a gente pensar. Então fica aqui essa dica, porque realmente é um complicador. E quem quer comprar um imóvel para revenda tem que ter uma atenção, não vou dizer redobrada, mas tem que ter uma atenção sim, com muito foco no processo, porque se você está comprando para revender, você é um investidor, mais cuidado ainda, porque você pode estar comprando um imóvel, você está vendo ali um monte de imóveis, esse imóvel está 120, esse imóvel está 125, esse imóvel está 118, aí de repente você viu um imóvel a 99, né? Opa, peraí, a oportunidade do investidor aqui, deixa eu ver
esse imóvel que aí eu consigo ter uma rentabilidade boa, que eu estou poupando aqui 20 mil euros, vou comprar ele. E aí você assina o CPCV e tudo mais. E talvez... Não estou falando que isso vai acontecer no mercado, mas talvez o preço dele vai estar mais barato, porque falta documento. Falta documentos que hoje os bancos exigem e que eu acredito que vão continuar existindo, tá? Por mais que por lei não seja mais obrigatório, eu tenho por mim que os bancos vão continuar exigindo esse tipo de documento. Então, é importante também na hora de revender o imóvel ter os documentos, porque imóvel sem licença vai ser mais difícil, potencialmente mais dispendioso e pode causar uma desvalorização da propriedade. Porque sim, a pessoa que não tiver a documentação, em muitos casos ela só vai conseguir fazer a venda se for à vista. E aí a gente entra no mercado que a gente sabe como é que funciona. Quem está querendo vender e só dá para ser à vista vai acabar aceitando valores mais baixos, porque realmente quem quer financiar, quem precisa dos documentos, só vai ter como comprar imóveis que vão ter esse tipo de documento, e os imóveis que não tiver, portanto, podem sofrer uma desvalorização. Não estou falando que vai, mas pode acontecer uma desvalorização pela falta do documento. Então é muito importante ter atenção nesses processos, como as coisas vão funcionar, porque eu só falei 2 itens aqui agora, e você vê como que eu já gastei um vídeo aqui de 20 minutos só falando sobre isso, o quão complexo é esse processo, fora os outros artigos que também tem, né, no decreto-lei. Então fiquem atentos, fiquem espertos, eu vou fazer mais vídeo, eu vou contar mais pontos desse processo aqui para vocês, mas fica a dica de estarem atentos e principalmente estarem ao lado, né? Estarem ao lado de uma empresa séria que tem como virtude e vertente estar ao lado do comprador e não do vendedor. Porque uma empresa que está do lado do comprador, ela quer fazer a venda. Quem está do lado do comprador quer que a venda aconteça com transparência. Então, fiquem espertos com essa dica, porque ela pode ser muito importante para vocês. Gente, eu vou parar por aqui porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Depois eu faço mais vídeos sobre esse mesmo tema e a gente vai se vendo e conversando nos próximos vídeos. Agradeço todo mundo que ficou até o final. Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo para mais pessoas e segue a gente nas redes sociais, porque a gente traz muito conteúdo relevante em todas elas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.